É ele. O precursor. É você, Steve. Ele é o homem do futuro? Isso é impossível. Bom, galera, hoje saiu o penúltimo episódio de What If segunda temporada, o episódio 8. A gente tá acompanhando essa série aqui todos os dias, desde o primeiro episódio, com um episódio a cada dia. E hoje chegamos no 8º episódio, faltando só mais amanhã pra completar essa série de vez, essa segunda temporada de vez. E aqui eu começo a ficar pensando uma retrospectiva já um pouco envolvendo essa temporada. Porque é o seguinte, a gente viu ali mais pro episódio 6 que aparece o Doutor Estranho Supremo ali conversando com a Kahori e aparecendo e dando uma continuidade nessa história. No episódio anterior tivemos a Feiticeira Escarlate bem rapidinho no universo 1602 dos Vingadores, digamos assim, né? E eu achei que podia ter trabalhado mais essas conexões até chegar nesse episódio, até chegar no último episódio, porque deu a entender ali que foi só o Doutor Estranho Supremo e tudo mais, reunindo algumas pessoas perdidas para alguma coisa que vai acontecer neste último episódio, que até agora ninguém faz ideia, obviamente uma relação mais multiversal da parada. Embora aqui esse episódio tenha dado uma grande ideia para nós já, eu acho que talvez uma pista do que a Marvel quis fazer pra gente, do que pode acabar sendo Vingadores 5 e Vingadores 6. Porque isso aqui trabalha bastante incursão, multiversos e personagens realocados no tempo. Cara, são coisas que vão ser trabalhadas em Vingadores Guerras Secretas. Vamos começar então por partes e indo do começo até o fim. É o seguinte, esse episódio começa com o Loki sendo um artista teatral. Combatendo dar-lhe fim. Com licença. Atuando. Obrigado. Uma pessoa que gosta das atenções, igual o Loki sempre foi em praticamente todos os universos. Só que a gente sabe ali que mais pro fim desse episódio, praticamente todos os heróis que estão aqui participando deste universo, dá a entender, todos foram realocados, todos são fora deste universo. Ninguém desses heróis que a gente acaba vendo ali pertencem a esse universo de fato. Então a gente já começa a entender como que essas pessoas começam a trabalhar aqui neste universo. Temos o Loki teatral, temos o Thor como príncipe dessa Asgard, digamos assim, dessa cidade de 1602, e a rainha deste povo é a Hela, e ela está utilizando o cetro do Loki. A gente vê justamente a Peggy Carter do universo que a gente viu anteriormente ali, de outro universo que lutou com os Vingadores Multiversais, que estava lá todo o rolo com o Steve Rogers, com as Viúvas Negras, a Sala Vermelha e tudo. E ela foi sugada pela Feiticeira Escarlate para este universo, para tentar ajudar e como salvar este universo. E obviamente que não podia faltar a participação da Feiticeira Escarlate aqui, sendo considerada pelo Thor uma bruxa. Chamem a bruxa. Eu quero conversar sobre essa heroína dela. E foi a responsável por trazer a Peggy Carter para este universo. Aqui mais pra frente a gente acaba tendo uma conversa ali com o Vigia, onde ele fala que tem universos que estão destinados a serem destruídos, destinados a acabarem, a ter um fim de fato, e que não tem o que fazer para salvar esses universos. A triste verdade é que existem mundos no multiverso que estão destinados a morrer. Mas, de vez em quando, um vislumbre de esperança pode surgir. O que dá a entender neste episódio aqui é que o Thor pede pra Feiticeira Escarlate ir puxando pessoas de outros universos para tentar salvar este universo, já que este universo começou a abrir ali meio que portais interespaciais multiversais, por causa que já tinha uma pessoa de outro universo vivendo ali há muito e muito tempo. Essa pessoa justamente é o Steve Rogers, porque o mesmo já diz pra gente ali mais pro fim do episódio que ele só foi parar neste universo porque ele acabou dando um golpe ali na Joia do Infinito do Thanos, na batalha de Vingadores Guerra Infinita, na mesma que a gente acabou assistindo lá no filme dos Vingadores Guerra Infinita, só que no golpe que ele deu na manopla do Thanos, ele acabou acertando justamente a Joia do Tempo. É legal que no filme ele realmente dá esse golpe, só que não pega na Joia do Tempo.
Por que que eu já tô pulando pra essa parte aqui nesta explicação? Porque tudo que está acontecendo é justamente porque uma pessoa de um universo estava vivendo ali em um outro universo. Vocês sabem o que isso aqui significa, né? Praticamente uma incursão acontecendo. Doutor Estranho, quando foi lá viajar para o universo 838 e conversou com o Reed Richards, ele mesmo falou que o universo entraria em uma incursão e estaria destinado ao seu fim e à sua destruição, por quanto mais tempo o Doutor Estranho deixasse as suas pegadas ali naquele universo. Quanto mais tempo essa pessoa de um universo oposto, de um universo de fora, está aqui no nosso, maior as chances de deixar pegadas maiores e se criar uma incursão. Sua chegada aqui confunde, desestabiliza a realidade. Quanto maior a pegada que você deixa para trás, maior o risco de uma incursão. Quando a barreira entre dois universos enfraquece e eles colidem. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando de 5 incursões já acontecendo, 4 incursões já acontecendo no universo principal Marvel, e é justamente isso que tá rolando. Sabe a Monica Rambeau que ficou presa lá no universo dos X-Men? Cara, vai acontecer o que aconteceu aqui nesse universo lá no universo da Monica Rambeau com os X-Men. É basicamente essas pistas que a Marvel tá dando pra gente com esse episódio aqui, com essa série. Então, Monica Rambeau lá com os X-Men vai fazer exatamente o que aconteceu nesse universo aqui. Ela vai começar a destruir este outro universo, só por estar vivendo naquele universo. O que dá a entender é que cada portal que acaba abrindo, mais pessoas acabam chegando ali naquele universo e mais pessoas vão embora desse universo. É como se o universo estivesse em desequilíbrio, em colapso e quisesse expulsar pessoas que não pertencem nele, só que ao mesmo tempo também acaba trazendo pessoas para este universo. Esses rasgos no universo, no céu ali, me lembrou bastante os rasgos que a gente vê em Homem-Aranha No Way Home, aonde justamente traz pessoas para o universo do Homem-Aranha. Olha, pelo que eu vejo, 2 períodos de tempo. Os anos 1600 e o início do século XXI foram comprimidos, presos como 2 pedaços de chiclete. Ok. Você entende. Impressionante. E se eu não achar um jeito de desprender esses períodos de tempo, esse universo vai se despedaçar. E até mesmo não dá pra esquecer algumas referências, né? O Observatório da Nebulosa e até mesmo o Vinhedo do Ego. É como se tivesse vários personagens de diversos lugares justamente ali nesse universo, realocados, fingindo como se já estivessem, né? Acreditando como se pertencessem a este universo desde sempre. Observatório da Nebulosa, a Ilha de Ego. Adeus, Groot Groves. Você era a melhor vinícola do país. Ah, não, os vinhos não. Aqui temos o Happy Hogan trabalhando pro Thor, que é o rei ali, digamos, dessa cidade. E esse Happy Hogan é o mesmo Happy que a gente viu lá na história de Natal, no episódio anterior de What If. É como se o multiverso estivesse em colapso e diversos universos estivessem sendo puxados e linkados uns com os outros sem ninguém querer isso aqui. Talvez essa seja justamente a história que seja abordada no último episódio da segunda temporada de What If. E uma das coisas mais legais nesse episódio é justamente ver esses personagens que a gente já está acostumado a viverem aqui no tempo contemporâneo sendo realocados em funções diferentes numa época de 1602, numa época medieval. Temos aqui o Nick Fury como conselheiro do rei, basicamente, o Happy como o segundo braço do rei, como o general do rei. Temos até mesmo o Tony Stark como um inventor maluco aqui em 1602. E isso aqui me lembrou bastante o Victor Timely, que também é um sujeito fora do seu tempo, que na verdade era um sujeito dos anos 3000, só que vivendo no passado e não conseguindo produzir as suas tecnologias justamente por causa da tecnologia do momento que ele vive. Então o Tony Stark é apaixonado por aqueles jargões que a Peggy Carter acaba falando, porque ele estava destinado a ser e utilizar aqueles jargões. Só que aquilo ali não existe no momento em que ele está vivendo, embora ele tenha conseguido praticamente criar uma manopla do infinito medieval. Insano isso aqui. Não há reatores Ark em 1602. Novamente um belo jargão. Continue falando, é um ópio para os meus ouvidos. Sem falar que ao mesmo tempo essa manopla do infinito medieval que ele cria no final do episódio lembra bastante a pessoa botando a mão lá e acha que ela ia colocar uma armadura igual ele faz em Homem de Ferro 2 no meio da pista de Fórmula 1, cara. Acho incrível como a gente acaba conhecendo aqui o Steve Rogers.
de Vingadores Guerra Infinita, que foi realocado no tempo para um outro universo em 1602. Gente, é basicamente o Steve Rogers fingindo que está vivendo ali e estava vivendo ali todo aquele tempo como o Rogers Hud, basicamente roubando dos ricos para dar aos pobres. Muito Capitão América, e com certeza seria isso que ele faria nesta época, cara. E ainda mais trabalhando ao lado do seu fiel amigo Bucky e também do Homem-Formiga, cara. Porra, isso aqui eu não esperava. Esses eclairs são incríveis. São de enlouquecer. O Steve acaba conhecendo a Peggy, e pra ele é a Peggy que ele tanto conhecia, porque ele viveu a história com a Peggy, não em 1602, mas sim no universo original, até ser realocado. Deve ser algum tipo de truque ou algum fantasma, porque a minha Lady Margaret passou para o outro lado há muitas luas. Isso aqui é interessante, né? Porque o Steve Rogers, ele foi para um outro universo, certo? Porque ele acabou parando em 1602 e começou a tomar iniciativas diferentes, sem o conhecimento de viagens no tempo e alteração temporal e multiversal das coisas. É a mesma coisa, o que acontece com o Steve Rogers aqui nesse episódio é a mesma coisa que acontece com o Steve em Vingadores Ultimato, voltando pro passado para viver com a Peggy. Cara, é a mesma coisa. A única diferença é que o Steve Rogers de Vingadores Ultimato, ele consegue viver escondido com a Peggy lá em um outro universo. É uma viagem multiversal também, querendo ou não. E quando ele volta pro universo dele, ele volta ali pro momento que ele tinha saído praticamente. Então é como se ele nunca tivesse saído do tempo, porque ele volta no tempo que ele já tinha saído, além de ter vivido uma vida inteira com a Peggy em um outro universo. É o que acontece aqui, só que ao invés de ir pro tempo que ele está com a Peggy no passado, enquanto ele está congelado, ele vai pra 1602. E nisso, você vai falar, nossa, mas não cria um outro universo, é o mesmo universo. Então, é o mesmo universo, só que se cria uma ramificação. E ramificação é justamente todos os universos que a gente está vendo aqui em What If. Todos esses universos são ramificações do universo original. São uma daquelas cordinhas que o Loki acaba colocando a mão e mantendo elas vivas com a sua magia. Tanto que a gente tem aqui uma tropa de jaquetas amarelas e também o Steve Rogers está usando o mesmo escudo, um escudo muito parecido no mesmo modelo que o escudo que ele utiliza em Vingadores Guerra Infinita. A diferença é que ele pediu para fazer ali aquele escudo com uma pegada mais medieval e ali entregou um pouco quem esse Steve Rogers realmente era, né, cara? E eu achei insano a cena de luta do Steve e a Peggy Carter trocando o escudo enquanto bate na galera. Me lembrou muito Steve e Bucky lutando contra o Stark. Aqui, obviamente, depois dessa batalha, a Peggy Carter acaba sendo aprisionada pelo Happy Hogan e vai até a prisão. E na prisão ela acaba conversando com o Vigia. E mais uma conversa do que pode acontecer em Vingadores Guerras Secretas, minha gente. Talvez testando ali essa ideia, sabe? Essa possibilidade. Você não pode compreender as consequências de suas ações. Na conversa com o Vigia, ele fala que não tem como se salvar um universo que já está destinado a ser morto. E ele fala que diversos universos, vários e vários universos, são mortos, acabam morrendo de fato, são destruídos. E não dá pra saber o que vai acontecer se você ajudar esses universos, se você deixar eles morrerem. E se quando o universo for reiniciado, você ficar preso aqui pra sempre? Se a Peggy continuar nesse universo depois de ser morta, depois desse universo acabar, quando esse universo for reiniciado, será que ela vai estar aprisionada nesse universo? É isso o que o Vigia acaba falando. E aqui é total Vingadores Guerras Secretas o que eu imagino pro filme, cara. Já que Guerras Secretas vai abordar basicamente um conjunto de diversos universos costurados em um só no fim de tudo. O universo principal, o universo dos X-Men da Fox, o outro universo de mutantes, um outro universo do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, do Miles Morales, diversos universos ali coexistindo em um só em Guerras Secretas. E no fim, esse universo vai morrer. E o Vigia já dá a ideia aqui. Quando esse universo morrer, ele vai ser reiniciado. E quem estiver vivo nele pode estar aprisionado neste universo para sempre, ser realocado nessa história deste novo universo, já mostrando para nós que... Pois, e se o mundo não se corrigir, e se for a gota d'água que destruirá este universo? Quando o universo principal Marvel acabar, ele vai ser de fato sim reiniciado e pelo próprio Vigia aqui já falando, dá a entender, cara. Então sim, quem estiver vivo no final de Vingadores Guerras Secretas pode ter a sua história reescrita no universo principal Marvel. E eu acho que é dessa forma que a Marvel vai trazer todos os X-Men de volta para o universo principal Marvel e trabalhar os mutantes
pra caramba depois que a saga multiversal acabar, entendeu? Ter outros Homem-Aranhas, talvez o Miles Morales, talvez diversos outros heróis também, cara. Isso aqui é a forma perfeita da Marvel unir diversos universos em um só. E aqui, durante esse episódio, peguei mais algumas outras referências, como o Bruce Banner falando do vinho do Tony Stark ali, da cerveja, do álcool. Mas bastante, não é? Talvez eu tenha bebido umas canecas ontem à noite, o que me levou a terminar minha maior invenção de todas. E também o Bruce Banner falar sobre o sol já está nascendo, o sol já está se pondo, mais uma referência à frase da Viúva Negra. Isso é álcool de cereais? Ao nascer do sol? Te anima bastante, não é? Além disso, temos a nova espada do Thor deste universo, uma espada de Vibranium, uma espada que ele mesmo diz do rei de Wakanda, ou seja, Pantera Negra. É Vibranium. Um presente de coroação do rei de Wakanda. E pra quem não sabe, Wakanda sempre existiu basicamente milhares e milhares de anos atrás, com diversos Panteras Negras existindo há muito e muito tempo. Sem falar uma cena do Bucky e do Capitão América lutando juntos para derrotar o Caveira Vermelha no meio dessa batalha aí, né? E aqui eles acabam descobrindo o homem do futuro, o homem que não pertence ao seu tempo. E esse cara é justamente o Steve Rogers, que sempre foi conhecido como o homem fora do seu tempo. O precursor. É você, Steve. Porque ele não era o cara do futuro, mas sim o cara do passado. O cara do passado vivendo no futuro. E aqui é o cara do futuro vivendo no passado, que é justamente a mesma pessoa. Cara, que bagunça mental na cabeça do Steve. O meu escudo e acertei uma das joias. E no final, cara, quando a Peggy Carter e o Steve Rogers apertam o botão ali da manopla da Joia do Tempo para arrumar esse universo inteiro... Tenho certeza que em algum lugar conseguimos. Quando acaba esse show de luzes, fica só a Peggy Carter ali, provando que sim, todos aqueles personagens eram de outros universos e foram realocados para esse, acreditando que eles já viviam neste universo há muito e muito tempo. Talvez não funcionou isso com o Steve Rogers justamente por ser um Capitão América, né? Um soro de super soldado, e também a mesma coisa com a Peggy Carter. Foi isso que eu acabei entendendo. Eu não sei se eu entendi direito, mas o que eu entendi foi isso. Se você entendeu alguma outra coisa e mais outras pessoas entenderam também, falem aí nos comentários, porque, cara, eu fiquei um pouco boiando nessa cena e eu acho que foi isso que eu entendi, sabe? Porque depois, quando fica só a Peggy lá, o que aconteceu com o resto, não é mesmo? E ela continua ali no universo 1602 e ela acaba sendo abordada pelo Doutor Estranho Supremo, cara, falando que precisa contar uma bela de uma história. Ah, Peggy, eu tenho uma história pra te contar. E com certeza vai ser o próximo episódio de What If. E eu só queria agradecer a vocês aí que estão acompanhando aqui o canal, por estar acompanhando todo esse tempo aqui comigo, toda essa jornada aqui de What If, durante esse tempo aqui entre Natal e Ano Novo. Cara, valeu demais por estarem assistindo. Se não viram os outros vídeos, é um bom resumo dos outros episódios de What If e pegar várias referências também ao universo Marvel. Quero saber se vocês gostaram desse episódio, fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e... tchica-tchica! Nunca conseguimos nosso final feliz. Tenho certeza que em algum lugar conseguimos.